Dói, 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 mas este samba vai doer na consciência. Dói, 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 mas este samba vai doer na consciência. Maria, eu sonhei que estava passeando no jardim de nosso lar. Encontrei o André, que foi logo dizendo eu precisava lhe falar. Tenho visto o planeta, a coisa tá preta, é necessário lembrar que tá faltando Kardec, tá faltando Kardec, tá faltando estudar. Que tá faltando Kardec, tá faltando Kardec, tá faltando estudar. Nas casas espíritas, maneiras estranhas eu pude notar. Luzes multicoloridas, frases indevidas, orações quilometrais. E fica a gente perdida, a verdade escondida, eu preciso alertar que tá faltando Kardec, tá faltando Kardec, tá faltando estudar. Que tá faltando Kardec, tá faltando Kardec, tá faltando estudar. Dói, 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 mas este samba vai doer na consciência. Dói, 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 mas este samba vai doer na consciência. Comentando o evangelho, pouca gente se aprofunda para o estudo melhorar. Na hora do passe, é aquela chiadeira que não dá para encarar. É médium que funga, que grita e se agita sem saber controlar. Tá faltando Kardec, tá faltando Kardec, tá faltando estudar. Tá faltando Kardec, tá faltando Kardec, tá faltando estudar. Tem gente que pensa que é dono do centro e em tudo quer mandar. Tem um tal de médium guia e a Virgem Maria, imagine no que dá. E o pior dessa besteira é que não é brincadeira, mas eu posso explicar. Tá faltando Kardec, tá faltando Kardec, tá faltando estudar. O que falta é Kardec, tá faltando Kardec, tá faltando estudar. Dói, 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 mas este samba vai doer na consciência. Dói, 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 mas este samba já doeu na consciência. Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa Resenha Literária, sempre aos terceiros domingos do mês e sempre na companhia de Silvio Mariano, documentarista, pesquisador espírita, aquele que aqui em Terras Maurícias, Recife, a Veneza brasileira, é aquele que mais conhece livros em Pernambuco, tá? Sem sombra de dúvida, não estou fazendo uma afirmativa gratuita, né? E todo mês Silvio está aqui nessa conversa brejeira. Silvio também é um conversador nato, né? A livraria do Jesus Jundá aqui no Recife, né, é conhecida. As pessoas não vão só para comprar livro, né? Vão para entreter com Silvio, né? Entabular com Silvio, uma conversação sempre agradável. Silvio é cheio de causos, de histórias já. E o Silvio topou. Para ele sempre disse que era um desafio, né? Então, gravar. No começo ele estranhou, mas já dominou a cena, né? E vem aqui com aquela tranquilidade trazer, né, o seu conhecimento livresco, um homem de vasta leitura, né? E é também um dirigente espírita, né? Administra uma casa espírita, com muita propriedade. A verdade é essa, né? Muita propriedade. Bom, pessoal, eu não tenho apenas esse programa com o Silvio, né? Eu tenho 8 programas no meu canal, tá? Antigamente tinha os programas no meio de semana, semanal, não tem mais. Eu dividi agora assim, são 4 programas aos sábados e 4 programas aos domingos, né? Cada sábado um programa diferente.
Cada domingo um programa diferente, mas todo sábado, todo domingo tem programa, né? Então, no sábado temos programas com Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa, com César Perry de Carvalho, ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, com Carlos Sete Baixos, o ícone da pesquisa espírita no Brasil, com Leonardo Marmo Moreira, articulista da revista Reformador, programas sobre Leon Denis, o grande apóstolo do Espiritismo, memórias e reflexões, as memórias do César Perry, documentos de Allan Kardec, a gente traz aqui no CSA e Fontes Primárias, a vida e obra de Chico Xavier. Mas aos domingos também temos nomes aqui importantíssimos, né? Como Ana Maria Miranda, filha do Hermínio Corrêa de Miranda, Heloísa Pires, filha do médico que melhor mediu Kardec, Herculano Pires, temos o Silvio Mariano e o historiador Luciano Clay, que também é autor da maior e melhor biografia de Bezerra de Menezes, para mim a biografia definitiva, Bezerra de Menezes, O Homem, Seu Tempo e Sua Missão. Então, aos domingos a gente tem aqui programas sobre vida e obra de Hermínio, de Herculano, sobre livros, sobre Bezerra. Então, isso foi Hercúleo, né? À disposição de todos vocês. Pessoal, vamos iniciar o nosso programa elevando o pensamento a Deus e agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de estar aqui com Silvio Mariano, conversando hoje sobre obras de Allan Kardec. Nunca podemos deixar faltar a conversa fraterna em torno do nosso codificador. Esse missionário em chefe aqui na Terra do Espírito de Verdade e do Consolador prometido, instalando-se em França e depois ganhando asas, ganhando o mundo. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Bem, meus queridos amigos e irmãos, esse programa se intitula Resenha Literária, mas tem como subtítulo Em Algum Lugar do Jardim, porque partimos do pressuposto que toda casa sem livros é como um jardim sem flores. Então, trazemos aqui, num primeiro momento, eu trago algo de determinado autor, e no segundo momento, Silvio entra, traz também algo de determinado autor. Na noite de hoje, eu trago aqui algumas obras de Kardec importantíssimas, já são opúsculos, uma outra obra apanhado do que Kardec deixou escrito, mas que eu reputo de importância muito grande. Claro que a codificação espírita, o Pentateuco kardeciano, né? Toda a coleção dos 12 volumes da Revista Espírita, e duas obras, obras póstumas e o que é o Espiritismo. Essas obras são importantíssimas, né? E muito divulgadas, né? Mas tem outros livros menos divulgados de Kardec que a gente precisa ponderar e pontuar também. Então, eu resolvi trazer alguns desses opúsculos para apresentar para vocês, né? Aquele pessoal até que está mais iniciando, que não conhece, não adentrou, né, a esse verdadeiro altar de sabedoria. É um altar de sabedoria, né? Toda a obra de Kardec. Então está aqui, Viagem Espírita em 1862 e outras viagens de Kardec, né? Esse livro é importantíssimo porque é o livro que Kardec vai registrar a temperatura do movimento espírita, né? Então, as suas viagens. A semelhança do apóstolo Paulo, que visitou Corintos, Galácia, Filipos, Tessalônica, né? Kardec também, nos tempos modernos, fez as suas famosas viagens, partindo de Paris e indo até Sens, Lyon, Bordeaux, chegando até Bruxelas, na Bélgica, né? Então, essas viagens, Kardec retrata aqui tudo que ele sentiu, tudo que ele encontrou do movimento espírita nascente. Outra obra aqui, Espiritismo, na sua expressão mais simples, né? E outros opúsculos de Kardec. O Espiritismo, na sua expressão mais simples, é um livro que traz os princípios espíritas, como temos em o que é o Espiritismo, né? Embora Kardec dá outra demão, faz outros apontamentos, um livro importantíssimo, né?
na sua expressão mais simples, a simplicidade que é a doutrina espírita, né? Então, é um livro especial, é um livro que merece ser estudado, comprado e estudado. Pessoal, os que eu trouxe aqui, tudo edição da FEB, né? A exceção desse livrinho aqui, que veio a lume na França um pouco antes do Livro dos Médios, né? Antes de existir o Livro dos Médios, resumo da lei dos fenômenos espíritas. Olha que capa linda, né? Kardec aqui na capa, né? Resumo da lei dos fenômenos espíritas. Tá? Então, que trata do fenômeno mediúnico. Kardec mostrando, né, um resumo dessa lei do intercâmbio mediúnico, né, que todo médium e todo doutrinador merece estudar. Precisa estudar. Merece e precisa, né? Então, é um livro aqui que veio um pouco antes do Livro dos Médios, preparou o terreno. Né? Aí Kardec lança o Livro dos Médios em 1861. Ele veio um pouquinho antes do Livro dos Médios. Tá? Outro livro também que trata da fenomenologia, né? Instrução prática sobre as manifestações espíritas. Instruções práticas sobre as manifestações espíritas. Né? Veja bem que um caminho pavimentado, sem escolhos, né? Porque a mediunidade tem seus escolhos, né? Seus perigos, tanto no resumo da lei dos fenômenos espíritas, como na instrução prática para as manifestações espíritas. Kardec pavimenta esse terreno para que o noviço, que vai tratar com a fenomenologia espírita, né, se sinta seguro, bem orientado. Essas duas obras são verdadeiras bússolas para aquele que vai adentrar, conversar com o oráculo. Tá? Pessoal, e por fim, Instruções de Allan Kardec ao Movimento Espírita. Isso aqui já é uma coletânea de tudo que Kardec escreveu, né, relativo ao movimento espírita, porque a doutrina são os princípios, né? O movimento é o modus operandi, né? Então, tudo que Kardec escreveu nesse opúsculo aqui, né, muito importante, Instruções de Allan Kardec ao Movimento Espírita, né? Como o apóstolo Paulo fazia com as suas epístolas, né? Aos Coríntios, aos Tessalonicenses, aos Romanos, aos Filipenses, aos Gálatas. Kardec também escreveu muito para o movimento espírita e sobre o movimento espírita, né? Então, pessoal, veja quantas obras importantes, interessantésimas, né? Não digo nem interessantíssimas, interessantésimas para os estudiosos. A gente precisa estudar Kardec, né? Conversar Kardec, discutir Kardec, pensar Kardec. Nunca é demais. Tá? Então, é isso aí. Vamos ver o que é que o homem trouxe lá para a gente ver na noite de hoje, né? Silvio Mariano, ele vai trazer aí as obras potentes de Kardec, duas delas, né? Que agora o programa, como está um pouquinho maior, programa mensal, não é mais semanal, ao invés de uma, Silvio traz duas obras. Vamos lá, botar o velho aqui para conversar com a gente, meu amigo Silvio Mariano. Bem, meus queridos amigos e irmãos, já estamos aqui com Silvio Mariano, não é? Falei para vocês que é quem mais conhece livro aqui em Terras Maurícias, né? Silvio está nessa livraria que é um colosso de livraria, a Livraria do Jesus no Lar. Então, deixa eu dar boa noite ao querido Silvio Mariano. Silvio Veião, tudo bom? Como é que você está? Boa noite, Bruno. Boa noite, os amigos. Estou bem, graças a Deus, e feliz aqui por estarmos comentando, auxiliando nesses comentários de livros, que você sabe que eu sou um amante dos livros. Então, para mim, me dá grande alegria, ao mesmo tempo é muito bom, porque me obriga a fazer novas leituras, voltar a livros importantes, e você tem sido, vamos dizer, um instrumento que me provoca essas releituras. Silvio, me mata uma curiosidade, né? Alguma vez na sua vida você já adormeceu com livro no peito? Dormiu com livro? Olha, dormir mesmo, não dormi não. Agora, que o quarto fica cheio de livro, fica. Por tudo quanto é lugar e reclamação da mulher. Rapaz, aqui não é lugar de livro, não. Vai botar lá tudo no quarto.
Mas é muito livro, eu gosto mesmo. Silvio Mariano, as esposas não são nada democráticas com livro, né? Não, não. Pegam no pé. Ela já disse que no dia que eu morrer, vai aproveitar, chamar uma pessoa para dar tudinho. Silvio, o que é que você traz aí na noite de hoje, Allan Kardec? Eu trago Kardec, essa figura que todos nós devemos, um espírito de escola. E nós falamos de muitos livros, mas o que nós devemos falar também muito é de Allan Kardec, esse grande desconhecido no movimento. Porque, infelizmente, eu vou dar um exemplo, é muito comum o pessoal falar de Nosso Lar, dos romances, etc. Mas Pois, Kardec é a base, pois é. tantas vezes esquecido. E uma ingratidão para um homem, um espírito desse disco que vem à Terra, dar prosseguimento a uma tarefa de Jesus, que é através do Espírito de Verdade, e pouco se fala. Eu digo uma experiência própria, meu amigo Bruno. Eu comecei aqui, a primeira vez que eu tive um contato no Espiritismo foi em Salvador, na União Espírita, muito rápida, numa manhã, e ao mesmo tempo eu fui com um amigo meu, que ele hoje, se não sei se está vivo, que se estiver vivo é médico. A gente foi lá, e aí eu digo, mas rapaz, na época, com coisa de juventude, eu me envolvido com a questão de mocidade, de bebida, tudo isso. Aí eu digo, rapaz, me despertou. Quando eu parar um pouquinho mais para coisa mais séria, eu vou procurar o Espiritismo. Aí estudei na Bahia, vim para Recife, procurei a federação, na João de Barros. Foi uma dificuldade que foi, eu digo a você, que eu fui auxiliado pelos espíritos. Eu vi aquele Deus Cristialidade, dava vontade de entrar. Uma vez eu subi minha rampa, voltei da minha rampa, fui para um barzinho que chama Teteca, ali perto da Federação. Me lembro. Foi. E acontece que tem aquela coisa. Aí, mas foi a espiritualidade que trabalhou. Quando foi no outro dia, eu fui na Federação. Quando é que tem uma palestra? É hoje. Aí eu fui. Quem foi palestrante foi o seu Holmes, Vicência. Rapaz, eu senti que eu tomei um banho espiritual de vibração. Como se estivesse tirando coisa assim. Daí em diante, eu vou, continuei algum tempo, 2 anos na federação, me encontro com o senhor Alfredo lá como palestrante. E de lá eu venho aqui para Jesus no Lar. Então, Kardec é a base principal para todos nós. E nós precisamos, que estamos à frente das casas espíritas, precisamos voltar às obras fundamentais, que são muito esquecidas. Esse livrinho mesmo aí, o que é o Espiritismo, aí uma pessoa que chega, que você já nota que há um certo interesse pela doutrina, você tem que encaminhar, que eu mesmo também tive essa falha. Eu encaminhava, sabe para qual? Para ler Nosso Lar. Nosso Lar é importante, mas você tem que primeiro saber o que é o Espiritismo. Exatamente. E a segunda obra, tu estás trazendo duas hoje, né? Pois, a segunda obra é O Céu e o Inferno. Outra Sim. obra pouco lida, pouco estudada, uma obra magnífica para você mostrar aqueles conceitos, principalmente eu, que vim da igreja Católica, não estou desmerecendo a igreja católica, mas a concepção dela, de dogmas, tudo isso, vem Kardec e dá uma explicitar. Agora, você veja bem o que Kardec, o esforço para fazer uma obra dessa. Na época, a igreja católica tem uma grande dominação sobre no mundo e principalmente na França. E ele conseguir passar isso. Depois desse livro entrou no Index Prohibitorum do Vaticano, que dizia que não devia ler, o católico não deveria ler. Mas, na época, ela foi lançada, um padre lá, já eu acho que controlando pela própria espiritualidade, ele releu e disse, não, a obra deve ser publicada. Tempos depois, quando eles vieram, o leite já tinha sido derramado, já tinha as obras todas em circulação, que você veja o que é que essa espiritualidade faz. É como Kardec diz, faz a pergunta, os espíritos interferem em nossas vidas, eles é muito mais do que vocês pensam, muitas vezes vos dirigem, não é? Então, é esse caso.
Silvio, você pontuando aí a importância de Kardec, o Bezerra de Menezes tem um pensamento maravilhoso. Ele diz: Kardecizar é a nossa legenda de agora, não é? A gente precisa kardecizar, principalmente quem está entrando, né? Vamos começar pelo que é o Espiritismo, que veio antes, né? Silvio, veja bem, o que é o Espiritismo é de 1859. A gente pensando direitinho, havia o Livro dos Espíritos, mas o que é o Espiritismo chega, não havia nenhuma outra obra ainda da codificação, né? Silvio, qual foi o objetivo de Allan Kardec ao publicar o que é o Espiritismo? Olha, você veja que Kardec era um homem, além de um espírito elevadíssimo, um grande professor. Então, ele veio o livro, vamos dizer assim, do Livro dos Espíritos, que teve a primeira edição, em 57. 2 anos também depois, teve uma edição que aumentou para 1.019 perguntas. E fica quase como a terceira edição, como a obra, o Livro dos Espíritos, a obra definitiva. O que acontece? Kardec, como houve muito interesse pela publicação do Livro dos Espíritos, ele achou também que deveria ter uma orientação àquele que não tinha, não, era um leigo. Então, o que acontece é, normalmente, a pessoa saber o que é o Espiritismo. Como você quer saber o que é o esoterismo, você tem um livrinho aí que você compra. O que é o bando, o que é. Sempre você tem uma dúvida. Então, dá uma explicação, uma síntese. Então, Kardec disse: eu preciso fazer, e logicamente isso porque nós sabemos que os espíritos de verdade que coordenou tudo isso, ele já sabia, foi intuindo o próprio Kardec, ele como professor. Então, ele fez essa obra, que é uma obra de 200 e poucas páginas, mas dando uma visão panorâmica do que é o Espiritismo. Porque a pessoa chega na casa espírita, você vai, primeiro, você sabe se aquela pessoa vai se fixar. Não, você não vai chegar o primeiro dia que a pessoa chegou na casa espírita, às vezes ele vem no sofrimento, que é o acolhimento, você faz um atendimento fraterno, vê o que é que você precisa auxiliar aquela pessoa. Então, o que acontece? Aí vê que a pessoa já está frequentando. Aí diz: olha, meu amigo, eu lhe recomendo você ler esse livro, que isso normalmente no centro espírita não fazem. Eu conheço gente boa, gente hoje que gente importantíssima, que inclusive foi diretor aqui da Federação Pernambucana, que ele disse que o primeiro livro que ele leu foi Luiz Sérgio. Eu não tenho nada contra esses espíritos, nem contra André Luiz. André Luiz tem obra magnífica. Emmanuel, por exemplo, Emmanuel, de qualquer maneira, não tem nem problema, porque Emmanuel se dedica muito à parte do evangelho, nessa parte. Mas tem romances espetaculares que você pode ler, independente, vamos dizer assim, 2000 anos, 50 anos depois, que é o cristianismo na sua pureza. Mas o mais importante é a pessoa saber o que é que o Espiritismo vai trazer, vamos dizer assim, de importante para ele e para a sua vida. Porque o Espiritismo vai transformar você num novo homem. Não quer dizer com isso que eu já tenho mais de 40 anos no Espiritismo. Eu ainda, a luta de Kardec diz que você tem que lutar contra as imperfeições. Eu ainda não me considero novo homem, não. Eu ainda me considero um curioso, lutando e com muita falha, muita reclamação contra mim mesmo, e que eu preciso corrigir. Mas você precisa saber o que é que a doutrina vem esclarecer. E essa obra é uma obra deliciosa. Silvio, o Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai adotar aquele método de perguntas e respostas, já. Até porque no Livro dos Espíritos, quem assina os prolegômenos está lá, Sócrates e Platão. Kardec vai usar aquela maiêutica tradição livre do diálogo da Grécia Antiga, né? Perguntas e respostas, só que a obra, o que é o Espiritismo, também. Mas eu queria, Silvio, que você falasse sobre a
técnica utilizada no diálogo por Allan Kardec na obra O que é o Espiritismo? Olha, a obra é interessante porque todos nós temos dúvidas. Então, ele utilizou o diálogo, mas o diálogo não é que Kardec foi atrás do padre, ele chama três pessoas. O crítico, que é ele mesmo que é o crítico no diálogo, e diz o que é ele, na condição de crítico, quais as perguntas que ele faria sobre o Espiritismo. Kardec faz a pergunta e ele mesmo responde. O crítico, porque o crítico é uma coisa importante, porque às vezes a crítica é algo que desperta. Ninguém é obrigado, vamos dizer assim, ele diz que a unanimidade é burra. Não se diz isso muitas vezes? Se todo mundo só fizer. Não, mas sempre tem alguém que vai discordar. E essa discordância é muito importante, porque você se desperta para, vamos dizer assim, efetivamente você ver se aquilo que aquela pessoa está fazendo na crítica, se tem razão. Então, Kardec utilizou primeiro o crítico no diálogo. Aí responde, é ele mesmo, respondendo a ele mesmo, e já vendo o que é que o crítico ia perguntar. Depois, o cético. O cético é uma pessoa que não acredita em nada. Então, aquela pessoa que, se tivesse aquela condição, teria a mesma coisa. Não teria, vamos dizer assim, eles que não tem, isso é mentira, espírito não existe. Então, ele botou essa mesma pergunta do cético fazendo a ele, e responde. E depois, o sacerdote. Porque o sacerdote é aquela parte religiosa, na época só tinha o maior domínio, era da Igreja Católica, e o que acontece? No Espiritismo explica que tem reencarnação. Na, a própria Kardec mostra no Evangelho Jesus respondendo, quando foi perguntado quem era ele. Um diz que você é Elias, outro que é um grande profeta, mostrando que para aqueles que conviviam naquele diálogo aceitavam a reencarnação. Então ele pega uma técnica claríssima. Agora, se a pessoa não quer aceitar, vai fazer o quê? A resposta vai ser no dia que ele desencarnar, porque aceitando ou não a reencarnação é uma lei. Não é? Então, achando bom ou ruim, você amanhã vai reencarnar. E nós sabemos que tem espíritos endurecidos, que ele vem de uma maneira compulsória, que ele praticamente é colocado em reencarnação. Aquele que está mais esclarecido, que já chegou a um estágio, pode fazer uma programação. Então, esse diálogo foi algo extremamente fantástico que Kardec fez, não é? Silvio, é tão importante isso que tem muita gente que chega no Espiritismo, vai ler que é o Espiritismo, pensa que Kardec entreteu mesmo com o padre no momento, escrito com o chefe. Aí você mostrou a grandeza do filósofo que era Kardec, o pensador, né? É, Como você disse, é, conversando consigo próprio, na isso próprio, posição do crítico, do cético e do padre, né? exatamente. Mas, Silvio, no desfecho dessa obra, o que é o Espiritismo, né? Kardec vai fazer uma síntese da doutrina espírita. Me diga aí como é que ele fez essa síntese. Olha, ele é tão inteligente, era um homem fantástico, que ele começou, ele já tinha, na época, é, 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 ele já tinha a visão da parte, e de alguma parte que já fazia parte dos espíritos, mas que transformou-se no livro dos médiuns. Que você sabe que um dos capítulos do estudo do livro dos espíritos já tinha o conteúdo do livro dos médiuns, mas que depois ele desdobrou no livro dos médiuns, fez exatamente o livro. Como ele já tinha esse poder da síntese, ele levou a parte, o livro dos médiuns, que é o fenômeno que todo mundo gosta. Eu mesmo eu não podia ver que tinha uma materialização, que tinha um médio assim, que eu ficava. E tanto é que eu tenho na minha biblioteca, eu tenho muitos livros sobre fenômenos físicos, principalmente a mediunidade de efeitos físicos. Eu adoro. E
acompanho, tenho muitas obras, principalmente do Frei Luiz, mostrando aquele trabalho de naturalização, do Paulo Frutuoso, etc. Então, ele faz a parte do livro dos médios, que é a parte do fenômeno, para poder fazer a síntese, e depois ele conclui, logicamente, com a síntese do livro dos Espíritos. Ele já deu umas pinceladas naqueles pontos que realmente aquelas pessoas tivessem, vamos dizer, interesse de pelo menos, ter um entendimento breve do que era o Espiritismo. Então, isso é algo que a gente vê o que é importante, não é? Silvio, partindo agora para a segunda obra, né? O Céu e o Inferno é a penúltima obra do Pentateuco, né? Ela vai surgir 8 anos depois do Livro dos Espíritos, em 1865. Silvio, da mesma forma que eu perguntei a você o objetivo do que é o Espiritismo, qual foi o objetivo de Allan Kardec ao lançar O Céu e o Inferno? Olha, o Céu e o Inferno, você sabe que na época havia uma dominação muito completa da religião, principalmente no Ocidente, da Igreja Católica. E com muitos dogmas, muitas informações sobre anjo. Quem é que não lembra desse anjo da guarda? Muita coisa ligada a gente temia do inferno. A gente se pelava de medo de ir para o inferno, dizia assim, rapaz, se você não for direito, vai para o inferno. Aí, eu que convivi na própria igreja católica, fui coroinha, tinha a parte amena, que era purgatório. Então, tudo isso precisava tornar-se claro como é que os demônios. Então, Kardec vem e esclarece o que era as penas eternas, que o cara tinha pena eterna. Se foi para o inferno, ficava definitivamente. Então, Kardec, na sua natureza e informação da própria espiritualidade, ele dizia que, olha, se nós, como pai, não queremos ver nosso filho sofrer na terra, como é que Deus, que criou seus filhos, que houve erros, aí vai levar para uma situação dele nunca mais? O que é que adianta levar uma mãe para o céu e ele saber que o filho está no inferno? Quer dizer, uma mãe dessa, falta um bom senso, porque Deus é misericórdia. Nós erramos, mas temos a condição de voltar ao caminho, de erguer, ver o novo aqui, porque Deus está lá no livro dos Espíritos, dito pela própria espiritualidade, está na nossa consciência. Então, se Deus está na nossa consciência, a gente já sente no íntimo que a gente tem alguma coisa de errado, que a gente já sente. Ninguém pode dizer que fez aquilo sem saber, não. Ele já sabe que fez errado, não é? Silvio Mariano, você falou, Kardec se detém no domínio da Igreja Católica, não é? Ele faz uma análise, você ponderou bem aí, sobre céu, inferno, purgatório, anjos, a doutrina dos demônios, segundo a Igreja. Mas eu queria te perguntar também nessa linha, Silvio, o que é que você acha de uma parcela diminuta, pequenininha, mas é uma parcela aí que fala alto às vezes, né? Que não aceita, quer fazer um revisionismo, porque na obra O Céu e o Inferno se encontra palavras como castigo, penas, não é? Mas claro que céu e inferno, na visão de Kardec, era céu e inferno consciencial. Mas tem gente que quer mudar todas as palavras, penas, castigo. O que é que você pensa disso? Olha, isso aí que você falou, já houve uma polêmica dentro de outro tema, que foi uma vez que foi publicado um evangelho que disseram que não era um homem mau, uma palavra assim, meia dura de Jesus, que era menos esclarecido, querendo amenizar. Tem nada a ver. Se Jesus diz que é mal mesmo. O espírito, ele naquele momento, está ali induzindo ao mal. Então, eu estou com Kardec. Tenha pena, você vai se reabilitar, vai encontrar pontos espirituais que nós sabemos que são exatamente o umbral. Nós já estamos aqui na porta, aqui na própria Terra, e nosso lar está no umbral. Você sabe disso. Porque a gente sabe, pensa que nosso lar está no mundo
Não. Agora, lógico que no umbral ele tem várias, tem vamos dizer, os abismos, as regiões de grande sofrimento, não é? Então, você já vai ficando aquele negócio ameno. Então, eu concordo com Kardec. Eu não aceito, nunca aceitei. A consciência está acusando e ele próprio pede a Deus a necessidade de sofrer. Não é que Deus está impondo o sofrimento, não, é ele que está se impondo. Porque o que acontece é o seguinte: nós sabemos, e que a doutrina nos explica, que o perispírito tem peso e tem densidade. Então, aquele espírito que fez alguma coisa não de não grandeza, não de benefício, não de crescimento, ele adquire uma densidade. Mesmo que, por conta dessa densidade, que ele queira subir, ele não sobe. Que é feito um objeto que você solta na água. Se ele tiver uma densidade, um peso, ele vai descer. Então, é isso da explicação. Agora, nós verificamos aí por informações, para que mais a condição de Emmanuel, que esse espírito de escola hoje, ligado ao Evangelho, quando ele conta a situação que ele foi o bisavô dele numa reencarnação de crueldade. Ele, para atingir esse estágio hoje, ele teve que passar e crescer. Então, eu discordo completamente. Acho que Kardec, ele colocou a palavra certa no lugar certo. Perfeito, Silvio, perfeito. Silvio, vamos lá. A obra O Céu e o Inferno, Kardec divide a hierarquia espiritual, né, em caixas psicológicas já notáveis, né? Então faz toda a hierarquia, demonstra a hierarquia, desde os espíritos felizes, né, aos réprobos do plano espiritual. Silvio Mariano, eu queria que você falasse isso. Kardec, desde os espíritos elevados aos mais imperfeitos, ele mostra o passamento, né? A situação individual de cada um na passagem para a vida espiritual. Bom, ele aqui na segunda parte do livro Céu e Inferno, e aí já faz outra análise, ele fala sobre o passamento, a pessoa desencarnar, os espíritos felizes. Então, foi dada a oportunidade a ele, não um ter de curiosidade, mas através de quem estava coordenando o trabalho dele, vinha aqueles espíritos que fizeram o bem, dizendo da alegria, da felicidade. Também mostrou os espíritos em condições medianas, aquele que não foi nem bom nem ruim, meio termo. Os espíritos sofredores, dizendo do sofrimento, os criminosos, os que suicidaram, os espíritos endurecidos. Olha, você veja, sobre a questão do suicídio, Divaldo chama muita atenção que ele teve uma irmã, suicidou-se, reencarnou duas vezes. A primeira veio com os lábios leporinos, que ela tomou veneno, desencarnou em 5 minutos e veio reabilitar-se, depois veio numa condição já melhorada. Ele, sobre o suicídio, ele disse que é o maior crime perante a lei de Deus. Porque nós sabemos, olha, a misericórdia de Deus é muito grande. O suicida não está desamparado. Tem um livro Memória do Suicídio, de Dona Ivone, mostrando os dramas. É um libelo contra o suicídio. Mas nós não podemos fazer uma avaliação daquele que está num momento crítico, uma loucura. Não é? Você veja, ele diz que o louco que comete um suicídio, ele já tem a mente, porque ele já está sem um juízo. Não é? A parte mental dele não está funcionando. Então, só essa doutrina, Bruno, só você lendo um tesouro desse, que é o livro o livro O Céu e o Inferno, que tem pouco mais de 400 páginas, eu vi um negócio interessante de Kardec. As revistas espíritas são 12. Cada revista espírita, em média, são 400 páginas. São 4.000 páginas, rapaz. É uma doutrina de esclarecimento. Eu pergunto a você, no meu espírito, quantos
Agora mesmo eu vi uma promoção que eu achei muito boa de uma editora aqui, dando as 12 revistas por R$ 200, a revista Espírita. Então, quer dizer, dando uma oportunidade, quer dizer, de 400 e poucos reais, tirei essas revistas por 200 e pouco. Então, é uma maneira que nós precisamos, rapaz. Todos nós temos grande responsabilidade. Nós precisamos voltar aos trilhos, botar Kardec em primeiro lugar, que Kardec é o chefe geral. Essa palavra espiritismo foi moldada por ele. Como é que o pessoal, como é que o pessoal quer colocar o espiritismo e, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, deixar de... Pode entrar, Vitor. Senta ali. Como é que o pessoal quer fazer um negócio desse e quer deixar de lado Kardec e botar a obrazinha, água com açúcar, não tem nada. Porque tem pessoas que gostam daquilo. Eu conheço aqui mesmo os fãs, os clientes só de romance. Eu não vou censurar, não. Mas eu, pelo menos, tenho que dar um estímulo. Lê esse livro é tão bom. É, é, Tentando fazer o convencimento através do diálogo. Entendeu? Então, só isso. Silvio, me diga uma coisa, isso é importante para quem trabalha em livraria, não é? Aí no Jesus Goulart, a saída é boa dessas duas obras. E a mesma pergunta, você como livreiro, quando as pessoas iniciantes chegam aí, você sempre aconselha o que é o espiritismo? Tem saída do que é o espiritismo, mas tem que haver uma ênfase, inclusive com os trabalhadores da casa e aqueles que vão para a tribuna, para sempre falar de que é o espiritismo, leia o que é o espiritismo. Olha, de volta foi um trabalho excepcional, com as obras de Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles. Tudo é importante, mas o mais importante é Kardec, não é? Que é a base. E o próprio Nivaldo, né? Diz, ó, Kardec, Kardec, Kardec. Silvio Mariano, vamos agora para aquele momento tão importante, né? Momento que diz respeito a esse ambiente maravilhoso que a gente está vendo aí atrás de Silvio, né? Eu costumo dizer, vocês estão vendo uma pequena parte da livraria do Silvio, né? Ela se estende mais para o lado de lá, não é? Então, Silvio, como a gente sempre faz, era semanal o programa, né? Agora mensal até facilita. O que é que você traz de novo aí no mês da livraria do Jesus no Lar? Ó, esse livro aqui de Lincoln Vieira Tavares, Reflexão na Casa Espírita, é de uma boa editora, editora Allan Kardec. Espiritismo, Jesus de novo na Terra. E é isso mesmo. Quem é De o autor? Adilton Pugliese. Ele dizendo que o Espiritismo é Jesus de volta. E é. Chamando a atenção. Vocações, manual prático e teórico de André Ariovaldo. Perfeito. Muito bom. E esse outro também aqui que o pessoal gosta, Colônias Espiritual, Amor e Caridade, que são duas colônias desse escritor Osmar Barbosa, aquele escritor Daniel. É um livro que é muito procurado. Então, são lançamentos, né, que nós sempre está chegando livro novo. Ô, Silvio, me mata uma curiosidade. Com quantas editoras você trata na trazedura desses livros? Olha, são muitas editoras. Eu conhecendo as editoras, que eu sei que essa editora merece respeito, aí eu peço. Eu conheci você há 30 anos atrás, já, através da livraria Luz e Vida, né? Foi quando você foi com o Zé Luiz uma vez na Casa dos Humildes. A Bélia Maia, que hoje faz parte aí do centro de vocês, já, do Jesus no Lar. A Amélia trabalhava lá na Luz e Vida, né? Silvio, essas iniciativas, infelizmente, né? Quem segura o bastão hoje
da livraria espírita é realmente a casa espírita, né? Não existe mais aquelas livrarias fora do ambiente da casa espírita, né, Silvio? O que eu vejo mais, vamos dizer assim, que eu conheço mesmo aqui, são as livrarias nos centros, que é o melhor centro de difusão. Tem uma livraria, tem um pontozinho no centro da cidade, ali na Praça do Diário, uma bancazinha espírita, não sei se ainda tem, até porque diminuiu muito o fluxo lá na parte central de Recife. Mas as livrarias, eu acredito que tem, eu digo a você, viu, Bruno, os livros são muito procurados de uma maneira geral. Aqui, em média, no mês, nós vendemos em torno de 1.000 e poucos reais de livro, que é uma casa pequena, assim, comparado com o fluxo. Então, o livro, e nós fazemos questão de divulgar o livro, entendeu? Então, isso eu acho uma coisa importante que as casas espíritas tenham. Silvio, uma coisa importante que Silvio Mariano não para, né? A gente está gravando agora à noite aqui, nesse sábado, mas você me disse que hoje de manhã você esteve lá na Federação Espírita Pernambucana, não é? Exatamente. A federação sempre eu vou lá, porque também tem um bom sortimento de livros. Eu compro na distribuidora de São Paulo, mas quando uma pessoa me pede um livro, que aí eu ainda vou demorar a passar 10 dias, aí eu, normalmente, às vezes, eu vou na federação, compro e vendo por preço de custo, porque eu tenho um prazer em servir aquela pessoa que quer aquele livro. Me alegra muito. Eu tenho isso na alma de Bom, conseguir o livro. Silvio Mariano vai estar em agosto na Casa dos Humildes para ver César Pérez de Carvalho, né? E vai entrar em contato lá com as meninas lá da livraria da Casa dos Humildes, né? Que também é uma livraria bonita, um pouco menor que a tua, né? Mas também é uma livraria. A gente tem que incentivar, que até esse pessoal que trabalha nas livrarias são abnegados, né, Silvio? Porque é o seguinte, quem vai gostar de livro, você só tem que botar uma pessoa que gosta de livro. Se você é uma pessoa que não lê, não tem, você chega aqui uma pessoa, pergunta, hoje mesmo ela tem essa facilidade de conhecer, porque leu muito, aí a pessoa diz, olha, eu estou querendo um livro de alguém que partiu, está sentindo a falta de um filho, de um parente, tem tal livro aqui, de cartas e consolações, oriento. Tem sobre isso, tem sobre o passe, sobre que é outra coisa importante da casa espírita. Aí tem tal livro, explica. Eu só fiz o seguinte, nesse aprendizado de livraria, a gente chegou a vender alguns livros que, com o tempo, a gente deixou exatamente de vender, porque viu que o autor não se vinculava muito à doutrina e tinha mais a questão pessoal dele, a opinião dele. E nós não temos que ter opinião pessoal. Você pode até colocar, mas a base tem que ser Kardec. Então, você seguindo Kardec, está tudo bem. Silvio Mariano, lá na Casa dos Humildes, já não é uma pessoa só, é uma equipe, são 4 moças, né? Uma delas até oradora espírita, trata da livraria Márcia Jordão. Mas aí no Jesus no Lar também, você tem uma equipe, é você, a Dinéia, alguém mais? Socorro, Amélia. Amélia entende de livro, Amélia, desde a Luz e Vida, né? Muitos anos, né? É, é. Então, são esses que a gente vai trabalhando, né, corrigindo, né? Pronto, Silvio Mariano, que programaço, né? Então, você está aí no céu, no paraíso, que é a livraria Jesus no Lar, né? Silvio Mariano, um dia, quando desencarnar, vai para os planos espirituais, mas ele vai passar ainda um mês na livraria de Jesus no Lar. Antes de Se Deus ir. permitir, né? E outra coisa. E dizem que no mundo espiritual também tem bibliotecas famosas, porque tudo está escrito, todo livro é um pensamento. Então, esse pensamento está coordenado em um livro. E dizem que os bons livros estão escritos em coisas luminosas, e aqueles que não levam a nada e já não têm qualidade, você sabe que é terra a terra. Silvio, eu e você, se um dia a gente merecesse estar num plano espiritual bom, mas não tivesse livro e no umbral tivesse livro, a gente preferir ir para o umbral, né, Silvio?
prefere ir para um umbral. Tem um espírito aqui, mentor aqui de Jesus lá, Hortêncio, que foi filho de seu Alfredo, que ele disse, não, você não se preocupe não, que você não vai ter uma passagem pelo umbral, porque umbral também é um estágio. Umbral significa porta de entrada. Então, é quase a entrada do mundo físico para o mundo espiritual, dessa transição, não é? Uma pena, Silvio, é que a gente só vai levar as nossas aquisições morais. Eu não vou poder levar os meus livros, lamento muito. Se eu pudesse, levar os meus livros junto. Viu? Silvio, como sempre, você faz a prece. Então, vamos elevar nosso pensamento a Deus, para que Ele nos abençoe, nos proteja, nos ilumine, e que, ao mesmo tempo, essa espiritualidade amiga proteja todos nós, proteja a humanidade tão sofrida, com inundações, com guerras, que seja todos eles amparados, e que todos nós que temos essa responsabilidade de levar essa doutrina, o que é o Espiritismo, possamos receber as bênçãos do céu, para que a nossa palavra seja palavra de ajuste e de coerência. Que assim seja. Bem, meus queridos amigos e irmãos, mês que vem, mês de julho, estaremos novamente aqui da Livraria de Jesus no Lar. Dedico esse programa à minha mãe Eva, que habita o plano espiritual. Minha mãe, te amo muito, 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 como sempre. Silvio Mariano, meu amigo, um abração, foi um prazer. Brigadão, mais uma vez. Joia. Valeu.